Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Alberto e vamos a mais uma dica de processo civil. E o tema que eu escolhi falar com vocês hoje é um tema muito importante. É uma questão de provas. Provas nesse tumulto todo, professor Ricardo? Sim. Todos nós estamos vivendo um período de isolamento. Nesse período de isolamento, nós estamos em casa cuidando de nós e de nossos familiares. Ok, perfeito. Mas o que está acontecendo com esse isolamento? Eu vou lhes responder. Está acontecendo um incremento, um aumento muito grande nas transações eletrônicas, nas chamadas transações online. É isso que está acontecendo. Então, gente, nós temos que ter bastante cuidado em procurar documentar todas as nossas transações eletrônicas. Por quê? Porque é uma regra de questão de provas, né, da teoria das provas, que todas as provas são admitidas em direito, salvo quando expressamente proibidas. Sejam as provas típicas ou atípicas, ou seja, sejam aquelas provas que expressamente estão previstas no Código de Processo Civil, como, por exemplo, prova documental, prova pericial, prova testemunial, ou as chamadas atípicas, que são aquelas que não estão previstas no Código, mas não são proibidas, porque não há lei especial que as proíba, ou sejam consideradas pela própria sociedade como provas imorais. Então a regra é essa. E é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês que cada vez que forem efetuar uma transação eletrônica, procurem se documentar ao máximo possível. Por que eu estou falando isso? Porque é possível que aconteça alguma falha de alguma empresa no momento de uma operação eletrônica. Uma falha não digo nem de má fé, uma falha sistêmica. Sim, isso pode acontecer. E aí, para você comprovar o que foi que você contratou, como você pagou, qual foi o ajuste negocial realizado, você precisa fazer a prova desse negócio. É muito importante, porque a regra que o Código estabelece, o artigo 373, inciso 1, é que cabe ao autor o ônus da prova dos fatos que ele alega que existam. Então ele tem que demonstrar esses fatos. E para isso ele precisa das provas. Entendeu? Isso é muito importante. Mas há um tipo de prova que eu sei que já foi muito conversado, mas é preciso se relembrar desse momento. Alguns classificam ela não como uma prova autônoma, mas como uma espécie de uma prova documental que nós chamamos de ata notarial. Ela está no artigo 384 do Código de Processo Civil e nesse momento eu acho muito importante. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 384 do Código de Processo Civil diz que imagens e documentos eletrônicos podem também ser alvo de ata notarial. A ata notarial, relembrando rapidamente para vocês, é um documento feito por um tabelião público que vai atestar o quê? A existência de um fato. Então o tabelião vai dizer, este fato me foi comprovado e eu estou retratando a existência dele aqui. É claro que isso gera uma presunção relativa sobre esse fato. Ou seja, o juiz, à vista desse documento, vai saber que um tabelião dotado de fé pública viu de alguma maneira esse ato, presenciou esse ato e registrou a existência desse ato. Claro que as consequências que esse ato vai gerar vão ser apreciadas pelo juiz de cada caso em concreto. Mas é importante que vocês se atentem que vocês podem se valer desse meio de prova, mesmo eletronicamente, por força do parágrafo único do 384. E aí vai surgir uma outra pergunta para mim natural. Mas, Ricardo, nesse momento de pandemia, de isolamento, os cartórios estão trabalhando? Sim, estão. O Conselho Nacional de Justiça e as corregedorias locais de cada estado estão regulamentando isso, porque o próprio Conselho Nacional de Justiça reconhece que a função dos tabeliães é uma função essencial e que, portanto, não pode paralisar. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a Corregedoria Geral de Justiça tem realizado atos para regulamentar este funcionamento, seja de forma presencial, seja de forma remota. Portanto, os cartórios não estão fechados. Todos estão, de alguma maneira, atendendo ao público pela essencialidade do seu serviço. Então, você pode se valer de um simples print screen de tela, como nós costumamos falar, ou seja, uma impressão da sua tela. Isso é muito útil, como você pode fazer uma ata notarial. Mas procure sempre, e essa é a principal dica, registrar todo o passo a passo de suas transações eletrônicas. Não faça a sua transação esperando que depois dela concluída você receba o e-mail do fornecedor de serviço ou de produto confirmando a sua transação. Pode ocorrer um erro no sistema dele e você não receber esse e-mail, pode ocorrer um erro no sistema dele e não ser processado. Não falo nem de má fé, erros acontecem. E como você vai provar que fez essa transação?
Esse é importante. Documente, cuide de você e de sua saúde, mas cuide também de suas transações eletrônicas, ok? Espero que você tenha gostado dessa dica e outras ainda vão estar aqui presentes durante todo esse período, porque não esqueça, mantenha seus estudos em dia. Um abraço, paz e bem, gente.